Queridos amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, uma alegria nós nos reunimos para mais um estudo. Para aqueles que estão nos acompanhando no momento da estreia deste vídeo no YouTube, hoje é segunda-feira, são 20 horas. No entanto, para o nosso amigo, nosso irmão Edson Palhares, é meia-noite e o sol ainda há de brilhar. Esse é o tema do estudo que será desenvolvido pelo Edson hoje. É meia-noite e o sol ainda há de brilhar. Nós agradecemos muito a colaboração desse nosso irmão querido Edson Palhares e nós vamos, antes de passar a palavra a ele, ler uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria. Essa mensagem diz assim: tenha coragem em todas as circunstâncias da vida. Por piores que lhe pareçam as dificuldades, tenha a certeza de que pode superá-las com a perseverança e a força que provém de seu íntimo. Deus está dentro de cada um de nós, pronto a dar-nos energia e vigor, ânimo e incentivo. Confie na bondade do Pai, que jamais desampara nenhum de seus filhos. Nós vamos pedir ao nosso irmão Edson Palhares que faça a prece inicial para nós e que dê início ao estudo da noite de hoje, agradecendo a presença amiga de todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. É com muito prazer, muita alegria que estamos aqui, mais uma vez, para atender ao pedido, solicitação, ao convite feito por essa casa tão amada, que é o NEFA, para realizarmos mais um estudo dentro da doutrina espírita. O título da nossa lição de hoje, das nossas reflexões, é esse título grande que vocês estão vendo aí, mas é esse mesmo, que foi baseado num texto, eu vou explicar daqui a pouco, né? E o título que vocês estão vendo é A Meia-Noite, mas o Sol há de Brilhar. Esse estudo ele foi tirado do livro Trilha de Luz, de Emmanuel, psicografado pelo Chico, e o título dessa mensagem chama Meia-Noite. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a oração inicial, para a gente iniciar os nossos trabalhos, depois eu vou fazer a reflexão e, em seguida, eu vou entrar propriamente na lição preparada para a noite de hoje. Tá? Então eu peço a todos, nesse momento, que fechem seus olhos, elevem o pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre querido, aos amigos espirituais, para que eles possam vir de encontro a nós, nos intuindo, nos orientando e nos iluminando, para que as nossas reflexões possam atingir o seu objetivo, possam calar fundo em nossa alma, para que possamos sair dessa reflexão mais questionadores, pensando mais, analisando mais e querendo um dia melhor. Em teu nome, Mestre amado, em nome de Deus, nosso Pai, nós damos por iniciado. Graças a Deus. Olha só, antes de começar, eu gostaria só de fazer uma observação. Esse discurso, ele não pretende, ele não é inédito, certo? Esse estudo que eu vou fazer hoje foi baseado numa live feita pelo nosso irmão Luiz Elias, né? E as colocações de palavras que eu colocarei aqui, elas parecerão duras, fortes, pesadas, né? Mas isso se faz necessário nesse momento. Não fiquem bravos comigo, fiquem bravos com Emmanuel. Eu apenas contextualizei o texto dele, tá certo? Então vamos lá. Como eu disse, vamos fazer umas reflexões, né? Primeira pergunta que eu gostaria de fazer: podemos fazer uma relação entre as horas do dia com a história ou momento vivido pela humanidade agora? O que acontece quando passa da meia-noite em diante? Ou seja, é meia-noite, bate meia-noite, o que acontece? Qual
qual o momento do dia em que a humanidade está vivendo hoje? Dá para a gente ter uma ideia qual que é o momento? O que representa a noite no perfil da espiritualidade para os homens? O que representa? Que simbolismo que tem? Né? Que tipo de ideias, atitudes vêm sendo propagadas no momento atual? E, finalmente, o que é e como viver um tempo de escuridão, certo? De trevas, de cripta e de sombras. Bom, para responder a essas perguntas que eu fiz agora, esses questionamentos, né, eu me baseei justamente nesse estudo do Elias. Né, e essa lição de Emmanuel, ela pode ser encontrada em dois locais. Ela pode ser encontrada no livro, como falei, Trilha de Luz, né, que tem o título Meia-Noite, e ela também é citada lá na coleção Evangelho por Emmanuel, na primeira parte, volume 5, onde tem o comentário do Ato dos Apóstolos. Esse é o capítulo 32. Né? E antes de começar a lição, propriamente dita, Emmanuel cita os Atos dos Apóstolos. Ele fala o seguinte, olha só. Era perto da meia-noite. Paulo e Silas cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Atos 16, 25. Só fazer dar uma explicação aqui, é o seguinte, olha só. Paulo e Silas tinham sido presos, por motivo que a gente já sabe quais são, de pregar o cristianismo. E eles estavam nessa prisão e eles tinham acabado de serem açoitados. Naquela época, né, era costume pegar as pessoas que eram açoitadas cometendo alguma coisa, bater neles de vez em quando. Eles batiam com um pedaço de pau. Então os dois estavam estrupiados, estavam machucados. E depois de apanharem, eles foram conduzidos novamente à cela, né? E quando eles estavam lá na cela, caiu uma tempestade enorme, um barulhão danado. Todos os presos que estavam lá com eles ficaram apavorados. O que eles fizeram? Eles começaram a orar. E os presos que estavam com eles começaram a ficar assustados com aquilo. E a oração dos dois foi tão forte, tão sublime, que comoveu a todos os caras que estavam presos. E conta a história que as celas se abriram, mas Paulo pediu para que nenhum deles fugisse. Então, essa é a colocação de Atos dos Apóstolos, eu só estou explicando o que aconteceu, para a gente iniciar o nosso estudo. Pois bem, a meia-noite, gente, é o período mais escuro da noite. O mais sombrio. É a escuridão plena. É o momento mais noturno e mais negro do nosso dia. Mas apesar disso, este momento também representa o começo da madrugada, que vai resultar e culminar no alvorecer e, posteriormente, no nascer do sol. Da meia-noite em diante, as coisas só melhoram, ou só tendem a melhorar. Posso afirmar para vocês, sim, vivemos a meia-noite da humanidade, mas daqui para frente, a situação só melhora. E esta é a lição de Emmanuel. Ele cita o trecho dos Atos dos Apóstolos, né, para a gente só entender. Cabe destacar que o momento de maior dor desses dois irmãos, Silas e Paulo, coincide com o momento de maior escuridão. Ou seja, eles tinham acabado de apanhar e já era quase meia-noite. O sofrimento, as feridas, as dores pelas pancadas estavam ainda latejando neles. Era um momento de maior dor. Isso, gente, é altamente simbólico e mostra o que Paulo e Silas fizeram no momento de maior escuridão. O que eles fizeram? Oraram. Dobraram os joelhos e rezaram quando a dor se fazia mais pesada. Aí vamos às colocações de Emmanuel. Ele coloca assim, olha só. Ele inicia dessa maneira. Reveste-se de profundo simbolismo aquela atitude de Paulo e Silas nas trevas da prisão, quando numerosos encarcerados ali permaneciam sem esperança,
eis que os herdeiros de Jesus, embora dilacerados de açoites, começavam a orar, entoando hinos de confiança. Né? Gente, nós vivemos um momento de muita escuridão, eu já disse agora há pouco. Pouca claridade, pouco esclarecimento e de profunda ignorância de natureza espiritual, cultural, científica e social. E um momento de limitações por causa da pandemia. Junto com isso, com tudo isso, né, limitações impostas, restrições, cerceamento, cárcere, todo mundo está preso em casa, que era o momento de Paulo e Silas. Olha só como é que tem uma semelhança aí. Enquanto todos estavam presos e se encontravam desesperados, os dois, Paulo e Silas, começaram a rezar. Enquanto muitos se encontram sob o peso de um fenômeno pandêmico hoje, muitos também estão a orar. Estão confiantes e acreditam no poder e na misericórdia de Deus. Resta a gente questionar: quem que eu sou? Mais um desesperado ou um confiante? Um otimista ou um pessimista diante da situação? Certo? A gente pensar um pouco. E prossegue Emmanuel. Ele fala assim, ele fala fazendo uma pergunta para a gente pensar. Ele fala assim, o mundo atual, na esteira das transições angustiosas, ou seja, no decorrer do que está acontecendo, angustiosas e amargas, não parece mergulhado nas sombras que precedem a meia-noite? Esse é o questionamento de Emmanuel. Certo? Gente, essa lição de Emmanuel, ela foi escrita mais ou menos há 50, 60 anos atrás, pelo que eu pesquisei. E Emmanuel diz que no transcorrer dos acontecimentos daquela época, isso há 50 anos atrás, suspeitava e questionava se o quadro de sombras não são anteriores a esse que nós estamos vivendo hoje, ou que estão próximos à meia-noite. Pergunto, que tempo é esse? É agora, é hoje. Quando Emmanuel escreveu essa lição, ele estava quase à meia-noite, ou seja, há 40, 50 anos atrás, a gente não estava passando, nós estamos passando hoje. Certo? Então estamos vivendo a meia-noite hoje a pino. Vivemos a escuridão de uma meia-noite densa e em celas, tal qual os prisioneiros de Filipe. É ou não é, gente? Nós não vivemos a situação hoje, está todo mundo preso em casa, em celas. É muito semelhante, muito parecido. Reler essa lição de Emmanuel, essa passagem de Paulo e Silas, é vital nos nossos dias de hoje. Esse professor espiritual vai no ponto e faz uma correlação feliz da situação dos irmãos apóstolos com os dias de hoje. E a nossa real experiência vivida agora, neste momento. Ele faz uma relação. O que está acontecendo? Certo? E Emmanuel prossegue. Ele fala assim, olha só. Conhecimentos generosos permanecem eclipsados. Olha só. Conhecimentos generosos permanecem eclipsados. O que é eclipse, gente? Eclipse, né, é quando a lua entra na frente do sol e o dia aqui vira noite, ou seja, sai da luz para a escuridão. Prossegue Emmanuel. Noções de justiça e direito, programas de paz e tratados de assistência mútua são relegados ao plano do esquecimento. Olha só as colocações de Emmanuel. Gente, animais furiosos se aproveitam das trevas para se evadirem dos recônditos escaninhos da alma humana atualmente, onde permaneciam guardados pela cobertura da civilização. Tentam intimidar as criaturas empregando o terror, a perseguição e a violência. Esse não é o quadro que nós estamos vivendo hoje? O conhecimento está sendo eclipsado. O conhecimento está sendo eclipsado, saindo da luz para a sombra.
Conquistas do gênio humano, como tecnologia, do bom senso, do direito, da ordem pública, estão cedendo espaço a ideias absurdas de escuridão e de trevas. No campo da ciência, da política, das artes, da religião, etc. Ou seja, em todas essas áreas. Um negacionismo imbecil impera em meio às comunidades, tentando ofuscar conhecimentos e conquistas científicas conseguidas com muito esforço e pesquisa. Nega-se a ciência, a história, a cultura, a filosofia e até a própria vida. Até a própria vida. Quando dizem aí, só morreu 200. Só morreu 200. Tem pais, mães, filhos, irmãs e pessoas assim. A justiça e a ciência e o direito são menosprezados e muitas vezes relativizados. Nós vivemos, gente, num tempo em que algumas pessoas acreditam que as vacinas são nocivas. Tem gente que acha que o uso de máscara e a higienização com álcool em gel é desnecessária. Do mesmo modo que defende o não distanciamento social e afirma que é frescura, que é besteira e que é um complô. Outra coisa, organismos de cooperação comercial e de saúde são denegridos. OMC, OMS, estou só citando alguns aqui. Atacados e difamados por irmãos que ideologicamente acreditam que esses órgãos são contra este ou aquele governo ou instituição. Colocam as recomendações e decisões desses órgãos em xeque, desprezando as normas e a ética. Discursos sombrios, trevosos, de líderes de Estado colocam em dúvida a credibilidade e a ação inspirada desses organismos. Porque a ação desses organismos é inspirada por Deus, gente. É para preservar a vida. Conquistas nos campos sociais de assistência humanitária são desprezados e relegados, sendo colocados propositadamente no ostracismo, no esquecimento, rompendo tratados de ajuda e de fraternidade entre povos e homens. Faz-se apologia hoje à violência, ao estupro e aos valores morais, ridicularizando homens de bem. Quantos homens de bem aí estão sendo ridicularizados? Quantos? Né? Então, gente, existem sombras do nosso psiquismo, impulsos, sentimentos preconceituosos e posturas que remontam à existência primeva do espírito, lá de trás. As nossas experiências como homem habilis, como homem erectus, né, a nossa fase bestial, homem de Neandertal, certo? Essa fase bestial de desenvolvimento ainda estão dormindo dentro de nós. Como ainda nós não atingimos, né, não atingimos a angelitude, de vez em quando isso vem à tona. Entra erupção dentro da gente. Sabe o que precisa acontecer para que isso ocorra? Só precisa de um discurso e opinião infeliz. E o que não falta na mídia hoje são opiniões infelizes. Discursos e opiniões infelizes. Discursos apologéticos de racismo, ao uso de armas, ao confronto entre países, de guerra e de sistemas socioeconômicos, acabam acordando o que há de pior dentro dos seres humanos. Porém, quem desperta isso tem responsabilidade. Não pensa que não tem, não tem. E será cobrado consciencialmente pelos seus atos. Bom, assim posto, pode-se dizer que não há discurso inocente. E todo ele será responsabilizado pela lei divina. Não podemos esquecer do que foi conquistado pela civilidade. Não podemos aceitar um retrocesso de forma nenhuma. Tratar o próximo, o par, de forma baixa, rasteira e desrespeitosa
é inaceitável. É inaceitável. Além de tudo, vergonhoso para nós mesmos. Infelizmente, nossos homens públicos perderam o verniz e a polidez. É o que nós temos percebido. Tá? Vamos seguir em frente nas colocações de Emmanuel. Olha só o que ele coloca. Quantos homens jazem no cárcere das desilusões, da amargura, do remorso, do crime? Através de caminhos desolados, ao longo de campos que as bombas devastaram, dentro de sombras frias, há mães que choram, velhos desalentados, crianças perdidas. Gente, devido à pandemia que já ceifou milhares de vidas em todo o mundo, pais, mães, filhos choram desalentados essa separação. Uma separação repentina e inesperada. Certo? Eles só precisam de uma coisa, gente: respeito. O luto é uma atitude respeitosa de civilidade. Tá? Respeitar o luto pela perda de um parente de outro é uma atitude de civilidade. Banalizar e minimizar essa tragédia humana, porque estamos vivendo uma tragédia humana, é crime, é sinal de barbárie. Isso é escuridão, isto é meia-noite. Quando temos e vemos notícia que mais de 160 mil pessoas, hoje eu vi aqui, não são 160, são 465 mil, perderam a vida aqui no Brasil, esse dado não nos constrange e entristece, é sinal que entramos num processo de normose. Normose, gente, é quando aquilo que a gente acha normal, que não é normal, o que é anormal. Isso não é normal. Ao comemorarmos que hoje só morreu 200 pessoas, como eu disse antes, isso não é normal. É escuridão. Não é hora ainda de comemorarmos ou festejarmos nada, gente. Existem muitos que ainda estão internados em hospitais, né, com parentes aflitos, aguardando o restabelecimento de entes queridos. Muitos estão ainda, né, nessa expectativa. Segue Emmanuel. Olha só. Quem poderá contar as angústias da noite dolorosa? Como é que nós vamos medir o sofrimento de cada um desses nossos irmãos? Os aprendizes do Evangelho igualmente sofrem perseguições e calúnias e, em quase toda parte, são conduzidos a testemunhos ásperos. Olha só, os aprendizes do Evangelho. Quem são os aprendizes do Evangelho, gente? São todas as pessoas de bem. As palavras de Jesus hoje estão sendo utilizadas de uma forma deturpada e tendenciosa. Os aprendizes do Evangelho são ridicularizados e apontados como párias. Falar de fraternidade, caridade, solidariedade é sinônimo de comunista e socialista. Olha só a relação que estão fazendo. Não pode ser mais solidário, não pode ser mais irmão do nosso irmão. Certo? Subverteram a moral em nome do conservadorismo e da família. Então, em nome da família, né, estão subvertendo os valores. Inverteram valores e distorceram costumes salutares de boa convivência. O Cristo, gente, edificou entre nós seu reino de amor e de paz, sobre alicerces divinos. Sua exemplificação está projetada na alma humana, com luz eterna. Hoje vemos homens de bem, entre aspas, né, falando em combater a violência com violência. Como é isso? Concordando em armar todos os homens de bem. E falando em alto e bom som que é armamentista. Fazendo discursos homofóbicos e preconceituosos. E ainda se dizem cristãos. Meu Deus. Mas, Emmanuel, muitos se envolveram nas nuvens pesadas,
outros se esconderam fugindo à hora de sofrimentos. Mas os discípulos fiéis, esses suportam ainda açoites e pedradas. E, não obstante as trevas insondáveis da meia-noite da civilização, oram nos santuários do Espírito Eterno e cantam cânticos de esperança, alentando os companheiros, consolando os companheiros. Gente, os irmãos que se envolveram em nuvens pesadas de corrupção e de crime, que a gente tem visto diariamente nos noticiários, nossas orações e pensamentos de pesar. Porque eles que terão que responder por isso. Jamais devemos compartilhar discursos, né, de ódio, né, de dizeres do tipo, bandido bom é bandido morto. Isso não é um discurso cristão, gente. É trevoso, escuro. Sejamos esses discípulos fiéis da última hora. Convido a todos vocês, né, todos nós. Críticas e pedradas iremos receber por defendermos o Evangelho, mas resistamos, certo? Apesar da tempestade que ruge lá fora, sejamos tal qual Paulo e Sila, que mesmo açoitados, se colocaram a orar e ensinaram seus pares de cela a orarem. Esta é a atitude de um verdadeiro cristão. Essa é a atitude. Prosseguindo com Emmanuel, ele fala assim: enquanto raras almas sabem perceber os primeiros rubores da alvorada, em virtude da sombra extensa, recordemos os devotados obreiros do Mestre e busquemos na prece ativa o refúgio consolador. Se o mundo experimenta a tempestade, procuremos a oração e o trabalho, a fé e o otimismo, porque outro dia abençoado está a nascer e em Jesus Cristo repousa nossa resistência espiritual. Só nele repousa a nossa resistência. A gente só precisa agora resistir. O sol vai afrontar a noite, com certeza. Em instantes, o raio solar vai dizer desaforos para a escuridão, certo? Brilhando escandalosamente, para a alegria das nossas florestas, animais silvestres que estão morrendo. Falta um tiquinho de nada, gente. Aguardemos, pacientes. Deus está renovando a humanidade devagarinho. E espíritos mais esclarecidos e evoluídos estão reencarnando em massa agora na Terra. Sejamos otimistas e altruístas. Esses irmãos renovarão a sociedade com valores cristãos, com ideias e atitudes de diversidade, de tolerância, de fraternidade. Confiemos nele. Peço a vocês. Enfim, para nós fecharmos o nosso estudo. Enfim, gente, para nós fecharmos nosso estudo de hoje, eu vou fazer algumas colocações aqui. O mundo atual não suporta e não suportará daqui para frente práticas de políticas nacionalistas e separativistas. União e cooperativismo deverá ser a tônica usada pelas nações, por todas, que almejam uma mudança para melhor. Radicalismo e ideologismos arcaicos não farão parte desse mundo novo. Devemos partir para um mundo de relações multilaterais, de transparência moral, para um mundo de relações melhor, de compromissos com a preservação do meio ambiente, de investimentos em fontes renováveis de energia, enfim, de renovação de valores esses de fraternidade, de espiritualidade, de amor e paz. Esse novo mundo virá com certeza, apesar de todo esforço que o mal tem feito para que isso não aconteça. O dia está à véspera de amanhecer, e com ele a
A luz virá acender corações, iluminar atitudes, inspirar mentes e inundar a terra de felicidade. E com certeza, o sol vai brilhar para os homens, com os homens ou apesar dos homens, pois esta é a vontade de Deus, nosso Pai. E para nós coroarmos o trabalho de hoje, eu separei essa música maravilhosa, uma composição inspiradíssima de Nelson do Cavaquinho, eternizada na voz da nossa querida Clara Nunes, que vocês conhecem. Por favor, ouçam. Eu desejo paz a todos, uma boa noite, que fiquem com Deus, que assim seja. E mais uma vez, obrigado à casa pela oportunidade.